Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a igreja do UNASP São Paulo. Nós vamos estudar esta semana a lição intitulada Uma Cidade Chamada Confusão. E hoje, como introdução, nós vamos ponderar um pouquinho sobre a batalha entre a verdade e o engano, uma história de duas mulheres que simbolizam a luta espiritual em nossa vida e no mundo também. A batalha é entre a verdade e a mentira, a fidelidade e a infidelidade, a luz e as trevas. O verso para memorizar dessa semana ilustra essa luta. Apocalipse 17:14, que diz: Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com eles estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Imagine só duas mulheres, uma vestida de sol, brilhando com a glória de Cristo, e a outra vestida de escarlate, que simboliza a corrupção e a falsidade. A mulher vestida de sol é a noiva de Jesus, a igreja verdadeira, um símbolo usado no Apocalipse. É aquela que permanece fiel a Deus em meio às provações e tribulações deste mundo. Ela não se deixa levar pelas doutrinas falsas e corrompidas que estão espalhadas por aí. A Bíblia usa uma mulher pura como símbolo da fidelidade e devoção a Deus. No entanto, a mulher vestida de escarlate, também lá do Apocalipse, representa a apostasia e a infidelidade. A Bíblia compara a rebelião espiritual ao adultério. Daí é o sentido desse símbolo com a mulher. Em vez de buscar a verdade em Cristo, essa mulher se entrega a mentiras e a enganos, traindo assim o amor que deveria ser exclusivo a Jesus. Em nossa vida, isso pode ser um reflexo, a nossa vida pode ser um reflexo dessas duas mulheres. Todos nós enfrentamos momentos em que somos tentados a nos afastar de Deus e abraçar o engano, ou nos apegar à verdade e seguir o caminho de Cristo. A mensagem central é que a batalha entre a verdade e o engano é uma luta espiritual, e é uma luta constante, não tem trégua. No entanto, Jesus, o Cordeiro de Deus, é o vencedor no final. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. E quando permanecemos fiéis a Ele, nós somos chamados, escolhidos e capacitados para vencer as batalhas espirituais em nossa vida também. Por isso, eu quero encorajar você a ser como a mulher vestida de sol, que busca a verdade e a luz em Cristo. Resista às tentações do engano e permaneça fiel ao amor de Jesus. Lembre-se de que, em última análise, o Cordeiro de Deus vencerá a batalha. E quando estivermos ao lado dele, compartilharemos da vitória eterna juntamente com ele. Domingo, dois sistemas opostos. A lição de hoje nos convida a refletir sobre dois sistemas opostos que representam a luta espiritual entre a verdade e o engano. Ontem nós vimos, através da figura, da metáfora, do símbolo profético das duas mulheres. Imagine um campo de batalha onde dois exércitos se enfrentam. De um lado, os fiéis seguidores de Deus que guardam os mandamentos de Deus. Do outro lado, um falso sistema religioso que abandonou o seu verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. Esses dois exércitos são descritos em Apocalipse 12:17 e 17:14 como a Igreja de Deus e a Babilônia do tempo do fim. O apóstolo João nos apresenta uma imagem vívida dessa luta, dessa batalha. Ele descreve uma mulher vestida de púrpura e escarlate, cavalgando sobre uma besta escarlate, representando um sistema religioso apóstata. Os reis da terra, diz o Apocalipse, se prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Essas expressões estão em Apocalipse 17:2. O que isso significa para nós hoje? A embriaguez é um símbolo de confusão e engano na Bíblia, enquanto a prostituição simboliza a infidelidade, os falsos ensinamentos, as práticas errôneas. Esse falso sistema religioso tenta seduzir o mundo inteiro com as suas doutrinas enganosas e as suas práticas corrompidas, e assim desviando as pessoas do verdadeiro amor de Jesus Cristo. Por outro lado,
os seguidores fiéis de Deus são chamados eleitos e fiéis, lá em Apocalipse 17:14. Eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e permanecem leais a Deus, mesmo diante das tentações e dos enganos desse falso sistema religioso. Então, como podemos nos posicionar nesse campo de batalha espiritual? É essencial que busquemos a verdade em Cristo e permaneçamos fiéis aos seus mandamentos. Devemos estar atentos a essas doutrinas e práticas que permeiam o cristianismo, que nos cercam, e devemos examinar tudo isso à luz da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única autoridade. Lembre-se de que Jesus é o nosso verdadeiro amor e a nossa rocha sólida. Ao nos apegarmos a Ele e à sua verdade, seremos então capazes de resistir às tentações e aos enganos que tentam nos afastar de Deus. E assim, seremos vitoriosos nessa luta espiritual entre a verdade e o erro. E nos uniremos aos chamados, aos eleitos, aos fiéis no reino eterno de Deus. Essa é a nossa grande esperança. Segunda-feira, o vinho da ira. A lição de hoje nos convida a refletir sobre o vinho da ira, que é um símbolo da falsidade e corrupção do sistema religioso apóstata descrito em Apocalipse 17, sobre o qual temos comentado já nos dias anteriores. O sistema dessa igreja decaída busca a união com o Estado para impor os seus decretos e obter poder e autoridade. Isso talvez não seja tão reconhecido hoje, porque se fala tanto em liberdade religiosa, liberdade de expressão, mas esse é um processo que está andando a galope, né? Então, em vez de confiar em Jesus como verdadeiro líder, né, esse sistema procura o apoio dos líderes políticos da terra, do mundo inteiro. E essa união ilícita prevista no Apocalipse é comparada à fornicação, né? Tem a ver com o adultério. Como já falamos, tem a impressão que ontem, né, que fala que o adultério na Bíblia, nesse aspecto, simboliza a infidelidade a Deus, né? Representa a distorção dos ensinamentos da palavra de Deus, promovida por esses líderes religiosos humanos, meramente humanos. Quando o vinho puro e novo do Evangelho é corrompido, torna-se o vinho de Babilônia. Isso significa que os ensinamentos da palavra de Deus são substituídos pelos ensinamentos dos líderes religiosos humanos, né, levando as pessoas a se embriagarem com o engano e a falsidade. No entanto, Deus chama o seu povo para sair de Babilônia. Sai dela, povo meu. É a conclamação que está no Apocalipse. Ele convoca os seus fiéis a se afastarem desse sistema corrupto, né, desse sistema que verdadeiramente é maligno. É importante lembrar que mesmo os fiéis de Deus podem ser influenciados por esse sistema por algum tempo, mas chegará o momento em que Deus finalmente vai chamá-los para sair de lá. Como eu disse, a expressão usada no Apocalipse é essa, né? Sai dela, povo meu. Portanto, é crucial que nós busquemos a verdade em Cristo e examinemos cuidadosamente os ensinamentos à luz da palavra de Deus. Devemos estar atentos aos falsos ensinamentos e às práticas corrompidas que podem nos afastar do verdadeiro amor de Jesus Cristo. A mensagem central é que devemos confiar em Jesus como o nosso verdadeiro líder e permanecer fiéis a Ele em meio às tentações e aos enganos do mundo. Ao nos afastarmos do sistema de Babilônia, esse sistema religioso falso, né, e nos apegarmos à verdade de Cristo, podemos nos libertar do vinho da ira descrito no Apocalipse, e então compartilhar do vinho puro e imaculado da salvação de Deus. Que Deus abençoe você e que Deus nos dê esse discernimento, né, para não sermos contaminados com os enganos que estão permeando o cristianismo à nossa volta. Terça-feira, Mistério Babilônia a Grande. A lição de hoje nos convida a refletir sobre o mistério de Babilônia a Grande e a natureza de sua influência sutil sobre a nossa fé. Babilônia representa uma religião fundamentada em tradições, ensinos e conceitos humanos que se opõem ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu ou constituiu com base no amor e não na violência.
Para evitar as sutis influências de Babilônia, é preciso reconhecer a nossa própria dependência de Deus, né, e confiar em Jesus como o nosso único e verdadeiro líder aqui na Terra. Devemos estar atentos às tradições e ensinamentos humanos que podem nos afastar da verdade de Cristo. Tradições religiosas que se tornaram verdadeiros mandamentos, mas que na verdade não são defendidos pela palavra de Deus. Devemos examinar cuidadosamente todas as práticas religiosas à luz da palavra de Deus. Não é só porque um pastor ou um sacerdote ou um líder religioso determina aquilo ou ensina aquilo que significa que aquilo seja a verdade. Por isso, devemos sempre consultar e avaliar e analisar a palavra de Deus. E além disso, é importante lembrar que a fé centrada em Cristo é uma fé que depende da graça dele, da graça de Cristo, né, do sacrifício de Cristo, né, da expiação de Jesus para a nossa salvação. Não devemos depender de nós mesmos para obter a salvação, mas sim da obra de Cristo na cruz. Ao nos afastarmos das influências sutis de Babilônia, né, e nos apegarmos à verdade de Cristo, nós podemos experimentar finalmente a liberdade que vem dessa dependência de Deus e do poder do seu Evangelho. Podemos crescer em nossa fé e nos tornarmos mais fortes e mais fiéis a cada dia com a ajuda de Cristo e do Espírito Santo. A mensagem que eu quero deixar para você hoje é essa, né? Que nós, como cristãos, devemos estar atentos às influências sutilmente enganosas da religião de Babilônia e devemos confiar em Jesus como nosso líder e Salvador. Devemos examinar cuidadosamente todos os ensinamentos religiosos à luz da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa orientação, é a nossa regra de fé. Devemos depender também da obra de Cristo para a nossa salvação e unicamente da obra de Cristo. Não é das nossas obras, nem por causa da intercessão de pessoas que já morreram no passado. Quando fazemos isso, poderemos experimentar a liberdade e a paz que vem de depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quarta-feira, um chamado ao compromisso. Hoje nós vamos ponderar sobre a importância da fidelidade à palavra de Deus e ao chamado divino em nossa vida. A lição de hoje aborda o simbolismo das duas mulheres no livro do Apocalipse, como já foi mencionado no início da semana, né? Essas mulheres que representam o conflito cósmico entre a verdade e o engano. Embora possa parecer que o povo de Deus será derrotado, eles são em menor número, são desprovidos das armas usadas pelo inimigo, então às vezes parece que o povo de Deus será derrotado. Mas não podemos esquecer que a promessa de Jesus é que a sua igreja vai triunfar. Mateus 16, 18, Apocalipse 17, 14, entre tantos outros textos que nos garantem isso. Então, nós devemos ter a nossa fé completamente constituída, fortalecida sobre o único fundamento que é Cristo e a sua palavra. A igreja verdadeira é guiada pelo Espírito Santo e é fundamentada nos ensinamentos divinos. Em contraste, Babilônia representa uma religião que se apega a tradições e a ensinamentos humanos, sem a base da palavra de Deus, e assim promove o engano e a confusão. No livro de Daniel, nós vemos a história do rei Nabucodonosor, que se assentava no trono, né, no seu templo maravilhoso, no seu palácio, e ele se declarava um Deus. Ele aprovou um decreto que impôs a adoração, né, e ordenou que os seus súditos se curvassem diante da sua imagem, desafiando assim o verdadeiro Deus. Essa história é um poderoso símbolo do que o povo fiel de Deus enfrentará nos últimos dias, quando um sistema de união entre a igreja e o Estado vai se levantar para promover uma falsa adoração e negar a Deus. Devemos ter cuidado ao falar sobre Babilônia espiritual, né, e os líderes religiosos que promovem esse engano, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as forças espirituais que estão por trás desse sistema. Efésios 6,12 nos diz isso. Então, apesar de ser um sistema contra o qual devemos estar prevenidos, né, fortalecidos na palavra de Deus, evitarmos os seus enganos, muitas vezes denunciar os seus enganos para que outras pessoas não sejam enganadas, mas
devemos nos concentrar em nossa fidelidade a Deus e em seguir os mandamentos de Deus. Nós não temos que assumir a batalha por nós mesmos. Assim que possamos nos manter firmes nessa verdade, na nossa fidelidade a Deus, buscando sempre a sua vontade, seguindo os ensinamentos da Bíblia para nós. Lembrando sempre que Jesus prometeu que a sua igreja vai triunfar no final e que com Ele ao nosso lado não há nada que não possamos enfrentar e derrotar. Filipenses 4,13 é a promessa para hoje. Quinta-feira, Babilônia, o centro da idolatria. A lição de hoje nos mostra que Babilônia é um símbolo do sistema religioso apóstata que se opõe à palavra de Deus. O profeta Jeremias previu a destruição da antiga Babilônia por causa da sua idolatria, que estava no centro da adoração babilônica. Os babilônios acreditavam que as imagens eram representações das divindades, e a adoração dessas imagens era uma prática sagrada entre eles. No entanto, a Bíblia nos ensina que não devemos adorar imagens mortas, e sim devemos adorar o Deus vivo. A idolatria de Babilônia é mais profunda do que simplesmente curvar-se diante de imagens de madeira ou de pedra, porque a Babilônia espiritual, profetizada especialmente no livro do Apocalipse, ela se assemelha à antiga Babilônia quando introduz imagens em sua adoração. O uso de imagens na adoração é uma transgressão do segundo mandamento da lei de Deus, porque essa adoração, essa prática, limita a capacidade do Espírito Santo para impressionar a mente com as coisas eternas, e assim reduz a majestade, a divindade de Deus, se é que podemos dizer isso. Reduz a divindade a uma estátua sem vida, produzida pelo próprio ser humano. Devemos lembrar que a Igreja de Cristo está fundamentada na Palavra de Deus e é guiada pelo Espírito Santo. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada de Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. É essencial que estejamos apegados aos ensinamentos de Deus e não deixemos que as tradições ou as imagens desviem a nossa adoração a Deus unicamente. O chamado ao compromisso presente no Apocalipse é um convite à fidelidade a Cristo, mesmo em meio ao conflito cósmico entre a verdade e o engano que está se desenrolando diante de nós. Embora possa parecer que o povo de Deus será derrotado, já falei isso ontem, Deus promete que a sua igreja vai triunfar. A igreja de Cristo é edificada sobre um fundamento sólido. Qualquer sistema religioso, por maior e mais poderoso que seja, que se oponha a essa verdade de Deus, estará fadado à destruição, à derrota final. Portanto, devemos rejeitar qualquer sistema religioso que se desvia dos ensinamentos da palavra de Deus e nos manter firmes em nossa adoração unicamente a Deus. Que o nosso compromisso com Cristo seja firme e inabalável, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. E lembre disso, não adoramos imagens mortas, mas sim ao Deus vivo, que nos ama e nos guia por meio da sua palavra e do seu Espírito. Sexta-feira, estudo adicional. Vamos agora considerar algumas questões importantes sobre o tema da lição desta semana. Qual é a relação da Torre de Babel? Lembra da história da Torre de Babel, quando Deus confundiu a língua das pessoas? Qual é a relação entre essa história e a Babilônia espiritual moderna? Quais são as semelhanças que há entre elas? Podemos encontrar algumas semelhanças entre a Torre de Babel e a Babilônia espiritual moderna em vários sentidos. Na Torre de Babel, o ser humano o homem tentou alcançar o céu por seus próprios meios, construir uma torre que chegasse até o céu. E assim o ser humano desafiou a Deus, construindo essa torre que atingisse os céus, uma forma de querer se colocar no lugar de Deus, acima de Deus. Essa ação levou a uma confusão de línguas e a dispersão do ser humano por toda a terra. Da mesma forma, a Babilônia espiritual moderna desafia a Deus e segue os seus próprios caminhos em vez de seguir a palavra de Deus. Essa postura é resultado ou vai resultar
em uma confusão religiosa, com muitas organizações religiosas diferentes, pregando diferentes doutrinas e criando uma tremenda divisão. O cristianismo hoje, a gente fala o cristianismo, mas na verdade é uma grande confusão, repleta de denominações, cada uma ensinando uma coisa diferente da outra. Jesus deu autoridade à sua igreja, mas é perigoso colocar a nossa experiência religiosa nas mãos de líderes espirituais. Quais são os limites da autoridade da igreja constituída? Muita gente coloca a igreja como instituição, com uma autoridade acima da própria palavra de Deus. Jesus deu autoridade à igreja, mas isso não significa que os líderes espirituais, os líderes da igreja, tenham autoridade sobre a experiência religiosa de cada indivíduo. A função do líder humano é outra. A autoridade da igreja é limitada pela vontade de Deus revelada nas Escrituras. Nenhum líder religioso vai ter autoridade que possa mudar ou ensinar algo que é diferente ou que está condenado nas Escrituras. Os líderes religiosos devem guiar e instruir a igreja de acordo com a palavra de Deus. Mas cada indivíduo tem a responsabilidade de estudar a Bíblia, por si mesmo, e se aproximar de Deus pessoalmente. Como entender que a idolatria, um dos pecados de Babilônia, não se trata apenas de se curvar a estátuas? Esse é outro ponto para a nossa reflexão. De que maneira até os protestantes, muitas vezes, podem cair na idolatria. A idolatria não se trata apenas de se curvar a estátuas visíveis, mas também de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Isso pode incluir dinheiro, poder, fama, relacionamentos, ou até mesmo as nossas próprias opiniões e desejos. Até mesmo os protestantes, que dizem, nós dizemos que nos apegamos à Bíblia, mas até mesmo os protestantes podem cair na idolatria quando colocam a sua própria interpretação da Bíblia acima daquilo que a Bíblia realmente está ensinando. Vamos a outro ponto agora. Quais são os paralelos que podemos encontrar entre Daniel 3, aquela história em que o rei proclamou um grande movimento de adoração à estátua, e a adoração forçada, e quanto às questões sobre as quais fomos advertidos no contexto dos últimos dias? Estamos prevendo que haverá também, através da união da Igreja e do Estado, um esforço para levar as pessoas a adotarem práticas religiosas que contrariam a palavra de Deus. Qual é a semelhança que há entre essas profecias para o fim dos dias e aquela história de Daniel 3? A Babilônia espiritual pode assumir muitas formas e devemos estar atentos para não cairmos em suas ciladas. Mas podemos ter confiança na promessa de Deus de que a sua igreja vai triunfar no final. Que possamos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, mesmo que isso signifique enfrentar a perseguição, a oposição, o abandono de muitas pessoas. Lembremos sempre das palavras de Jesus, quando ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 23. Que essa seja a nossa escolha, independentemente das consequências que tenhamos que sofrer. Porque a recompensa dessa fidelidade é uma recompensa eterna. Forte abraço, a gente se vê amanhã.